Quero que você aplauda, mas, irmão, tem que ser para valer, tem que ser forte, amém? Quero que você aplauda bem forte a ministra do Senhor nessa manhã. Vem para cá, Patrícia Musquim, aplauda Jesus. Vamos receber a palavra de Deus nessa manhã, com alegria. Glória a Deus. Desculpa, Paty, tomei o seu tempo, mas pode ir à vontade. Cadê a mesinha, pessoal? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, na direção da Patrícia. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a palavra do Senhor, de receber a palavra do Senhor por intermédio da Patrícia. Que o Senhor abençoe com graça, poder, autoridade, a unção do Espírito Santo para comunicar aquilo que o Senhor colocou no seu coração para nós nessa manhã. Estamos alegres nessa manhã, felizes, e agora nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Use a tua filha, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja. Bom dia, paz do Senhor. A igreja é testemunho. O pastor liberou até as 13 horas. Então vamos que vamos. Quem aqui, geralmente isso acontece, é mais comum, quem já morou em campo, em roça, mas quem aqui tem o costume de observar o tempo e olhar assim, hoje vai chover? Bastante. Até assim, se um vento, assim, pode estar sol, tudo tranquilo, mas aí bate um vento e eu acho que o tempo vai mudar. Sinaliza aí. Isso é comum, né? Pessoas que moraram na roça, ou teve contato com pessoas que aprenderam a fazer isso, aí pegou esse jeito. Mas a gente aqui na cidade urbana, na metrópole, não é muito comum. Hoje o tipo de sinais na nossa geração, que é observado, fala aí adolescente, seria Wi-Fi? Pontos de internet? Pontos de tomada, carregador? Vários tipos de sinalização. Mas que tipo de sinais, além desses, de olhar para o céu, ver o vento, um ventinho, ou pontos de internet, podemos perceber no tempo presente? Que tipos de sinais nós estamos vendo nesse tempo, nessa era? Pastor Daniel, sem saber, ele falou ali, ó, anotei, ele estava aqui, eu peguei. Há uma realidade por trás das coisas. E nessa manhã, é sobre isso que Deus quer falar conosco, para a gente se despertar, não se distrair dos sinais que estão aí e que muitos de nós podemos estar desapercebidos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 12. O tema da nossa mensagem hoje é: pare, ouça e veja. Eu coloquei uma mídia, já estou em oração para dar certo e vai dar certo. Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do verso 54. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 12, verso 54, vamos até o 56. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. A palavra nessa manhã é uma palavra de despertamento, né? Nos versículos aqui que nós lemos, nós vemos Jesus advertindo
os seus ouvintes que eles eram capazes de avaliar as condições do tempo, mas não o que Deus estava fazendo por seu intermédio naquele momento. Esse contexto, né, essa narrativa, mostra Jesus pregando para a multidão, né, e ali, junto com a multidão, estavam lá os fariseus, os doutores da lei e os seus discípulos. E Jesus os adverte, falando que eles sabiam fazer as coisas, eles discorriam de vários assuntos, advertia sobre prontidão para o serviço, situações da vida, mas em um dado momento, Jesus os acusa de serem incapazes de interpretar os sinais. Eles não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. E aí Jesus o questiona com uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela pergunta que é lançada, mas que nos faz refletir. Não é para a gente responder assim de pronto, de voz alta. E Jesus fala, vocês são capazes de interpretar os aspectos da natureza como não sabe interpretar o tempo presente. Mas por que Jesus fez justamente esse confronto? O que estava por trás disso? O contexto que nós lemos aí em Lucas 12, a partir do verso 54, quando Jesus fala, vocês sabem interpretar se vai chover, se não vai chover, porque naquele contexto, que era ali a Palestina, que cobria Israel, era comum, né, eles observarem as questões climáticas. Né, porque lá vinha chuva que vinha do Mediterrâneo e tinha também os ventos quentes que vinham do deserto. Mas por que eles faziam isso muito bem? Por que eles eram tão habilidosos em saber se ia chover, se não ia chover, se o vento ia mudar, se não ia mudar? Puramente por questões pessoais e por interesses. Por quê? Porque se as nuvens viessem carregadas, se o vento viesse muito forte, iria atrapalhar a colheita. Os irmãos percebem? Então, eles eram expert nisso. Não, vai chover, vai chover. Mas o que era mais importante naquele momento, que era a pessoa de Jesus, com ele, fazendo tudo, eles não conseguiam discernir. E aí Jesus repreende, vocês sabem avaliar os aspectos da terra e céu e não conseguem avaliar o tempo presente. Jesus havia feito vários milagres, Jesus havia feito vários sinais e maravilhas e eles não conseguiam discernir o tempo presente. Chegou a mensagem lá. Por isso que o tema da mensagem, pare, ouça, veja o tempo presente. É uma sinalização de Deus nessa manhã para nós, para a gente não ficar desapercebidos, desatentos, distraídos. Há uma realidade espiritual por trás das coisas. Vamos analisar o texto. Vamos lá voltar no verso 54. Quando ele falava à multidão, vocês veem uma nuvem se levantando do ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Nesses dois versículos, a gente consegue interpretar aqui, que eles interpretavam muito bem o aspecto natural. Eles conseguiam analisar e constatar os fenômenos naturais, climáticos da natureza. Porém, toda essa habilidade de interpretação era para interesse próprio. Era como se Jesus estivesse falando para eles, olha, está tudo certo. Olhar para o céu e identificar que vai chover. Está tudo certo, ver que a temperatura, o clima, né, as questões ambientais, climáticas irão mudar. Mas não é só isso. Há algo por trás disso. Não é somente isso. Então, eles não conseguiam discernir.
É como se ele estivesse no tempo somente cronológico. Há dois tempos, né? O crono fala sobre aqui, agora, ordem, fazia aquilo, tempo, relógio, né? Sistema cronológico. E eles estavam ali. O que era importante naquele momento que onde Jesus estava, que estava sendo feito, estava passando despercebidos por eles. E aí Jesus, no versículo seguinte, lança uma reflexão para eles, que é no 56. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? E aí Jesus questiona a falta de percepção espiritual. Vocês não estão vendo que eu estou aqui junto com vocês? Mas o que era mais importante era a preocupação com a colheita. Por isso que Jesus fez essa comparação. Eles não viam Jesus com eles como o mais importante. A pessoa de Jesus, seus milagres e ensinamentos tinham pouca importância para eles, se mostravam indiferentes. A gente vê no decorrer dos evangelhos, não somente Lucas. Eles eram hostis com Jesus, perseguiam. Lógico que nós sabemos que havia um plano. Mas eles não valorizavam a presença de Jesus. É como se Jesus estivesse falando assim, entenda o que está acontecendo no seu redor. E haja de acordo com isso. Não se distraia. Discirna. Sabe, irmão, a gente não pode passar por essa vida desatento do que está acontecendo ao nosso redor. E também na nossa vida como um todo. É necessário, é primordial, é urgente a gente saber discernir o tempo presente. E saber discernir, nós devemos observar essa sinalização. Um exemplo, uma febre. Uma febre, ela vai sinalizar que algo no nosso corpo não está bem. Concordam? Né? A febre ela é um sistema de defesa, mas ela sinaliza para a gente que algo no nosso corpo não está bem. E muitas vezes a gente não dá importância. Vou tomar um comprimidinho, um analgésico para combater essa febre. A gente não dá importância para discernir o que está causando a febre, porque a gente só está lidando com sintoma. Uma sinalização, muitas vezes, pode vir também na área profissional, de você estar por uma nova atividade, para um novo emprego. É hora de sair? É hora de pedir aquela promoção? É hora de ficar? E aí fica desatento aos sinais para perceber o momento certo para agir. Pode acontecer? Eu estou perdido, não sei o que eu vou fazer, eu não estou conseguindo perceber o momento, não estou conseguindo identificar e discernir o momento das coisas. Da mesma forma, também pode acontecer na nossa vida ministerial. É importante e urgente a gente discernir os sinais e para que a gente possa nos mover de acordo com o calendário do céu. Porque é um calendário do céu. A gente não pode pensar que a gente está nesse mundo baseado hoje, dia 23 de junho. 23 de junho. Não é só isso. Não é só isso. Não é apenas isso. Hoje sim, é 23, 11h40, está tudo certo, assim como estava certo também a avaliação e análise lá da multidão, mas não é só isso. E de uma maneira coletiva. Esses exemplos foi um exemplo comum que pode acontecer comigo e com você no individual, mas de uma maneira coletiva. Estamos discernindo o que está acontecendo no tempo presente?
Ou estamos distraídos achando que os acontecimentos da era presente não têm nada a nos comunicar? E aí eu trouxe algumas imagens. Vai dar certo? Senão o pessoal da mídia ali vai me ajudar? Foi. Ai, vamos dar glória a Deus, irmãos? Obrigada aí, gente. E aí, as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Pode ser que não seja ali, ó, do lado da sua casa, mas a gente precisa parar, ver e observar o tempo presente num todo. E aí, eu trouxe algumas fotos, porque fica mais fácil da gente visualizar do que somente falado. Desequilíbrio climático. Vou falar rapidamente. Ali, ó. O que está acontecendo? Derretimento das calotas polares, ilhas submersas, as estações do nosso ano. Não está tudo misturado? Está tudo misturado. Altas temperaturas. A gente entrou no inverno agora, a gente estava no veranico. Está tudo embolado. Desequilíbrio climático. Guerras. Ucrânia e Rússia. Isso tudo, informações de agora, né, entre mês de maio, nós estamos em junho, que eu trouxe, recente, acontecendo simultaneamente. Então, a gente não pode estar parado aqui no nosso quadrado e não sinalizar e não discernir o que está acontecendo no tempo presente, que nos diz respeito como cristãos. Amém, igreja? Guerras, Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina. Brasil, coloquei 2 imagens, a gente não precisa nem aprofundar muito, né? Aqui, ó, nós temos as guerras civis em comunidades. Várias reportagens que, se você acompanha as notícias, às vezes até dá desânimo olhar um telejornal. Não é verdade, igreja? Catástrofe ambiental. Deserto chover. Aconteceu em Dubai. Queimadas, Estados Unidos, Pantanal, tantos outros lugares, terremoto no Japão, enchentes. Poderia ter botado muito mais. Quantas coisas nós temos visto de catástrofe ambiental e a gente não pode achar que isso é normal. Essas fotos simbolizam vários sinais que estão comunicando com a gente que algo está para acontecer. Foi? E aí, eu ia falar sobre aumento da iniquidade, mas eu não quis trazer as fotos. Porque a palavra de Deus fala que com o aumento da iniquidade, o amor se esfriaria. Um caso que me chocou, né? Eu até separei algumas imagens. Vocês ouviram o caso do Brigadeirão? Gente, o que é isso? A mulher estava no elevador, num love, a vítima segurando o brigadeiro envenenado. A menina de 7 anos indo para o bailé, baleada. Está no hospital ainda. E tanta coisa que a gente vê de violência, todo dia e todo instante. E a palavra de Deus fala, com o aumento da iniquidade, o amor se esfriaria. Eu preferi trazer o coração frio esfriando, porque isso é consequência de muitas violências, de muitas coisas horrorosas que a gente tem visto aí. Mas não é só isso. Nós também vemos o reino de Deus avançando.
A gente viu, botei aqui, 16 mil conversões na Venezuela, uma cruzada evangelística que teve. Está ocorrendo esses sinais que nós vimos anteriormente, tá? Mas também está havendo sinais de conversões, da palavra de Deus sendo proclamada, de vidas sendo salvas. Já passar mais uma. Foi nítido que teve aí um tempo atrás, isso aqui não é tão recente, mas o mover de mais de 70 horas do Espírito Santo em universidades dos Estados Unidos. Rússia, um país totalmente fechado para o Evangelho. E aí, cura, salvação no país controlado pela Rússia. Isso são sinais ou não? Que tem algo por trás disso? Né? Até guardei a frase aqui do pastor Daniel. Há uma realidade por trás disso. Então, a gente precisa saber discernir o tempo presente. E Jesus faz isso como ninguém. Mas, abre sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. Vou dar uma acelerada aqui, mas você abre aí. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitas pessoas olham essas imagens ou vê vários tipos de sinalização e simplesmente acham que é natural. Por quê? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. A mídia faz muito isso. Né, coloca como se fosse normal, mas nós cristãos não podemos achar simplesmente que são naturais. E aí, vamos lá para Mateus capítulo 24. Né, não vou ler todo o texto, mas você pode abrir aí Mateus 24. Né, os discípulos perguntam a Jesus: qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? E aí nós vemos lá em Mateus 24, Jesus relatando. Vamos ler sim, Mateus 24, não vamos ler todo, mas eu separei aqui alguns. Mateus 24, a partir do verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos lá para o 36, nesse mesmo capítulo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós temos os sinais.
Nós temos os sinais, deixou tudo escrito. Pare, olhe e observe os sinais do tempo presente. Não se distraia, discirna. Essa é a mensagem de Deus nessa manhã para cada um de nós. E a gente vê que tudo tem o seu tempo, né? Eclesiastes, né? Salomão em Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar que há tempo para todas as coisas, mas a gente não pode pensar que esse tempo é o tempo somente do agora, do crono, do horário, do momento. Para todo tempo há também um propósito. Mas o que a gente deve fazer? Como que a gente deve agir para não ficar distraído, para não sermos enganados, para não ficarmos desapercebidos? E aí tem um relato de um viajante. Ele era um viajante muito aventureiro e passava boa parte da sua vida dentro de um carro, estrada fora. Mas o curioso desse viajante que ele não tinha um mapa, ele não tinha GPS, e estrada, né, o telefone não pega, muitas vezes não tinha sinal para localização. E o que o orientava nas suas cidades, ele ia sem rumo, ia de cidade para cidade. E o que o orientava na rua eram as placas. Né? Então, quando ele via os outdoors entre uma cidade e outra, quando vai chegando um limite de uma cidade para outra, começa a ter outdoors com indicação. Ó, daqui a tantos quilômetros tem isso, ou restaurante, ou um posto de gasolina. E o percurso dele era orientado através das placas de sinalizações da estrada. Esse era o mapa, esse era o guia dele. E ele vivia a vida assim, viajando. Até que um dia, numa de suas viagens, ele contemplando lá a beleza lá dos lugares, né? Ele se distraiu. Se distraiu, não prestou atenção nas placas, na estrada que sinalizava, e aí numa bifurcação, lá numa rotatória, ele entrou por uma estrada que não tinha sinalização, não tinha placa. E aí esse viajante relata que foi a pior experiência da vida dele, porque ele ficou totalmente perdido, sem comunicação e sem saber o que fazer. Se a gente aplica essa ilustração, analisando a nossa vida, será que a gente pode perceber que a gente está distraído, não está prestando atenção na sinalização ou no modo que Deus tem comunicado com a gente nesse tempo presente? Será que a gente está passando despercebido e não tem conseguindo discernir? E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode parar, olhar, observar o que está por trás? O primeiro passo é pegar o mapa. E o nosso mapa, a nossa bússola, é a palavra de Deus. Irmãos, aqui está tudo escrito. Aqui estão as nossas sinalizações, aqui está o nosso roteiro, aqui está a nossa rota, aqui está o nosso percurso. Se a gente nos atentar e buscar a Deus através da sua palavra, a gente não vai ser enganado, a gente não vai ser levado para ventos contrários, está tudo aqui. Deus já nos sinalizou há milhares e milhares de anos. Está tudo aqui. Precisamos também ter a consciência do tempo presente. O que está acontecendo agora comigo e ao redor de mim? Precisamos também pedir a Deus
discernimento. E o que é discernimento? É a gente conhecer, perceber as coisas através do Espírito Santo de Deus. Para que possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar. E nós precisamos orar. Orar em todo o tempo. Deus quer e espera de nós que a gente se mova de acordo com essa identificação e essa interpretação de seus sinais. Como filhos de Deus, irmãos, a gente precisa reconhecer e nos mover de acordo. Há um calendário, há tempo para todas as coisas, e a gente não pode estar desapercebidos nisso. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé.